Ok, ok. E, bom, só para citar, né? Olha só, são 276 milhões, né, de anos de vida perdidos. Isso referente a todas as doenças neurológicas, né? É, olhando só para as doenças cerebrovasculares, né? Então, a gente coloca nesse número, então, 276 milhões de anos de vida perdidos e 9 milhões de mortes por ano no mundo, apenas para doenças cerebrovasculares. São disparadas os maiores problemas no nosso encéfalo. E aí, entendendo então que a caixa craniana ela comporta 80%, né, o cérebro, né, ocupando 80% do espaço, 10% de sangue mais 10% de líquor, a gente tem esses três volumes dentro da caixa craniana é, que correspondem à formação do gradiente da pressão intracraniana. Então, sempre, né, desde lá de trás da doutrina de Monroe Kelly, que a gente tem uma caixa craniana rígida, pouco, né, ou inexpansiva, e a interação entre esses volumes, então, modifica a pressão intracraniana, que é melhor entendido como a complacência intracraniana, né, as relações entre variações de volume e variações de pressão dentro da cabeça. Então, se uma massa surge, né, pode ser uma massa externa, como um hematoma, por exemplo, que cresce rapidamente. Mas a gente também pode pensar numa hidrocefalia aguda, a gente pode pensar numa hiperemia cerebral e mesmo num edema, né, ou seja, um crescimento da massa cerebral, uma expansão licórica ou uma expansão do volume sanguíneo. Qualquer uma dessas variações nestes volumes, ela pode descompensar, então, o balanço entre esses volumes e causar os problemas, né? Que mais de aumento de volume, aumento de pressão e redução, então, da nutrição cerebral, redução da perfusão cerebral, que é o grande problema, né? Que haja alteração ou prejuízo para o metabolismo neuronal, de acordo com a variação da pressão intracraniana e redução da complacência. Isso foi bem, então, estudado conforme na curva de Langevin, né? Essa curva é a curva de elastância craniana, né? Variação de pique e variação de volume. A gente vê, então, que conforme a nossa capacidade de compensação, né? A reserva compensatória ela vai se extinguindo, vai se exaurindo, colocando para fora do crânio, né? Ou seja, comprimindo os grandes seios venosos, colocando líquor para fora do crânio. Quando esse mecanismo já está exausto, a gente então tem o ponto de virada onde qualquer novo aumento de volume vai causar uma grande descompensação da pressão intracraniana, né? Nessa zona vermelha, que é quando a gente tem as síndromes francas de hipertensão intracraniana. E se isso não é tratado, né, a gente chega então até a herniação cerebral e possivelmente a morte encefálica. O conceito da pressão de perfusão cerebral, né, então, foi determinado lá há mais de 60 anos atrás por Lassen, sugerindo então que exatamente, já que a pressão intracraniana é a contraforça, né, para a pressão arterial, a pressão de perfusão do cérebro deveria considerar a pressão arterial do indivíduo menos a pressão intracraniana. Esse conceito é muito válido, porém a gente observa, então, no doente neurológico, que essa verdade, na verdade, a gente perde essa relação, né? Então, é uma relação válida para pessoas saudáveis, né? Para gente que está aqui conversando, mas quando tem um doente neurológico, isso aí não se mantém, não se sustenta, e é o que a gente vai mostrar aqui para vocês. O mesmo Lassen, né? Ele também idealizou essa curva da autorregulação cerebral, onde a gente teria um limite inferior e um superior de que o nosso cérebro tolera de variação de pressão arterial. Hoje a gente sabe que não é muito bem assim esse platô bonitinho, né? Que tem o limite inferior, o limite superior.
as nossas, isso depende muito de que tão rápido os estímulos são provocados. Ou seja, se a pressão arterial sobe extremamente rápido, mesmo que ela não ultrapasse esse limite superior aqui, o fluxo sanguíneo ele pode subir, né? Ele não consegue, não é tão rápido assim que os mecanismos conseguem compensar grandes elevações da pressão arterial. Mas, bom, isso não é tanto o tema da aula, né? Era só deixar a ideia de que essas ideias de limite superior e inferior de autorregulação, né? De que pressão de perfusão cerebral é a PA menos a PIC, né? Menos a pressão intracraniana, isso serve para pessoas saudáveis. No mundo real, né? Falando de doente neurológico, esse doente assim todo né, invadido e cheio de monitorizações, não é bem assim que a gente vê. Isso exatamente o que nos ajudou bastante a entender isso foi o Doppler transcraniano. A gente vê nos monitores, né, quando você tem um paciente neurológico monitorizando o PIC, que eles te calculam ali diretamente a pressão de perfusão cerebral, né, que aqui na tela está em 82. É, pela subtração simples, né, da pressão arterial do doente, menos a pressão intracraniana, então eu tenho a PPC. Por que que a gente erra muito, muito, muito olhando para isso? Bom, porque o primeiro argumento, quando o doente tem uma lesão cerebral aguda, existe uma heterogeneidade muito grande no cérebro, da distribuição da lesão. Então, existem zonas que estão plenamente bem perfundidas, existem zonas que estão na dependência da perfusão, elas estão sensíveis a decréscimos da perfusão para poder manter a sua atividade, e tem outras zonas que, mesmo com uma boa perfusão, não há atividade, não há ou seja, se tem disfunção mitocondrial sustentada depois de um TCE grave, depois de uma HSA grave, e mesmo que você perfunda, você não está, então, tendo a função celular adequada, né? Esse trabalho aqui do Lazaridis, ele elencou diversos tipos de lesões, ou seja, de disfunções, né, do tecido cerebral, em que muitas vezes, mesmo dando ou conseguindo manter a perfusão adequada, a gente não consegue tratar ou melhorar a função neuronal de uma certa região. Por isso que às vezes a gente tem um desfecho ruim, mas tudo estava indo bem na monitorização, né? Normalmente o fluxo sanguíneo cerebral ele é acoplado com a demanda, a necessidade. E a gente vê então que se há alterações pelo Doppler, sempre vai haver algum problema neuronal. Agora, quando o fluxo está, né, quando as velocidades sanguíneas estão adequadas, não necessariamente pode estar tudo certo, né? A gente tem que ver e entrar mais a fundo usando a multimodalidade para diferenciar nosso paciente. Então, assim, se a fórmula da pressão de perfusão cerebral considera apenas a pressão arterial, né, uma pressão arterial fora do crânio e a pressão intracraniana, como é que eu vou assumir que ela está me dando um número, né, um valor adequado para todo o cérebro, né? É uma fórmula muito genérica para imaginar que ela está me dando o real panorama do cérebro todo. Ela vai estar, na verdade, mais me dando uma informação da região menos afetada do cérebro, né? E não da mais afetada, que é a que mais importa. Esse foi um trabalho nosso aqui para dar um segundo argumento contra a fórmula da pressão de perfusão cerebral, é que assim, é, o cérebro não sabe lidar da mesma forma com as pressões de arterial e com as pressões intracranianas, ou seja, com variação da pressão arterial, o cérebro tem muitos mecanismos a mais para tentar equilibrar essa variação da pressão arterial para manter o fluxo do que se a pressão intracraniana varia. Quando a pressão intracraniana varia, o cérebro não consegue entender bem de que forma compensar o aumento da resistência cerebrovascular e
a brindar, né, o compensar aquele aumento da resistência e brindar, então, um fluxo sanguíneo adequado. Aqui à direita, a gente tem, então, nos quadrinhos A, B e C, os pacientes divididos por gravidade, né? Então, são quase 100 doentes com lesões cerebrais agudas, a maioria deles por um TCE grave, e a separação deles aqui está de acordo com o índice de autorregulação, né, visto pelo Doppler. Então, assim, basicamente todos os três grupos têm, né? Então, de a menor, o paciente que estava apenas com monitorização da PIC, ele está aí no grupo A. Era um paciente que tinha um índice de autorregulação por volta de 4, né? E o ideal, né, o índice, o ARI, né, o índice de autorregulação cerebral, o normal dele é entre 5 e 6, né? O modelo seria que 0 seria a total perda da autorregulação e o 9, 10 seria a autorregulação perfeita, né? Quer dizer, variação da pressão arterial não muda nada o fluxo. Isso não existe, né? Nem nós, seres humanos saudáveis, não temos isso. O valor de uma pessoa saudável é entre 5 e 6. Então, no grupo A, os pacientes tinham por volta de 4 no índice de autorregulação. O grupo B, eles tinham 3. E o grupo C, os mais graves, eles tinham 2. Esses pacientes aqui tinham passado até por craniotomia descompressiva, né? Porque eles tinham sofrido com um grau severo de hipertensão intracraniana logo na admissão, e aí então foram para craniotomia descompressiva. É interessante então que a gente pode ver assim, ó, a gente tem a velocidade sanguínea de acordo com, na linha contínua, a variação da pressão arterial, e na linha pontilhada, a variação da pressão intracraniana. Então, a gente vê para todos os grupos que quando você variava a pressão arterial, então, assim, existe o estímulo de variar a pressão arterial. O fluxo oscila e rapidamente ele tenta buscar e retornar ao basal, né? A gente tem isso nos três grupos. Agora, se a gente observa a linha pontilhada, que é quando o estímulo é a variação da pressão intracraniana, então faz um estímulo para avaliar a pressão intracraniana e vê que existe uma grande dificuldade, uma dificuldade muito maior do fluxo retornar ao basal. E especialmente no grupo com pior autorregulação, muito mais sensível às variações da PIC. Então, assim, um paciente que foi grave com hipertensão intracraniana, em graus severos, né? Foi até submetido à craniotomia descompressiva, ele persiste com uma autorregulação muito pobre depois de todo esse procedimento. Então, apesar de você ver a pressão intracraniana cair com o procedimento, com a descompressiva, a fisiologia cerebrovascular continua plenamente prejudicada. E aí você pode ver no grupo C, que era o pior grupo, o estímulo de elevação da pressão intracraniana, mesmo depois que ele foi, então, retirado, as velocidades sanguíneas, elas não retornaram ao basal, né? Com a pressão arterial também, e até a escala aqui é bem diferente, ó. Vai de 0 a 13 e nos outros, ó, de 0 a 1. Ou seja, houve uma grande variedade da velocidade sanguínea de acordo com o estímulo da pressão intracraniana e não retornando ao basal, né? Muito, muito, muito mais atenuada do que nos outros grupos. Ou seja, o que a gente conclui aqui, as contraforças não são iguais, então não dá para considerar PA menos PIC como a pressão de perfusão, até porque se você tiver 10 de pique, que é bem normal, contra 70 de pressão arterial, você tendo 60 de pressão de perfusão cerebral, é muito diferente do que os 60 se você tiver 80 de pressão arterial e 20 de pique. E muito diferente se você tiver 90 de pressão arterial e 30 de pique, né? Então essa conta não fecha. Não é todo mundo com o mesmo número que vai ter a mesma situação. Esse outro argumento aqui, um terceiro argumento, é a pressão crítica de fechamento, né? Um outro trabalho nosso também, em que a gente observou que a pressão crítica de fechamento é uma extrapolação matemática, porque eu tenho uma pressão arterial aqui, que é de fora do crânio, que eu estou olhando, então, no monitor. Na via final, na arteríola pré-capilar, né, no capilar e nas vênulas cerebrais,
eles são muito mais facilmente colapsáveis, né? Qualquer pequena variação da pressão intracraniana já colapsa esses vasinhos. Então, só que nunca ninguém tinha demonstrado antes se o comportamento da pressão crítica de fechamento, que é quando o fluxo é zero, né? A pressão crítica de fechamento é quando o fluxo sanguíneo cerebral é zero. E esse fluxo sanguíneo cerebral é zero com pressões arteriais muito acima de zero quando eu olho para o monitor. Muitas vezes a pressão crítica de fechamento é 40, vamos supor. E aí, se eu tenho uma pressão do meu paciente, vamos dizer, 100 com 50, na diástole, quase que o fluxo é zero, né? Porque ele está muito perto da pressão crítica de fechamento. E isso a gente não sabe, a gente imagina que olhando para o monitor, ok, só que tem uma fase sistólica e uma fase diastólica, e na fase diastólica, uma fase passiva do fluxo, que o fluxo sanguíneo cerebral tem que ser sempre muito abundante, né? Muito constante, já que o cérebro não tem reservas de oxigênio, não tem reservas de glicose, ele precisa estar em constante atividade. Só que aí você não considera esse shift, né, para que o fluxo seja zero no cérebro, e acaba então sendo que você pode estar hipoperfundindo o paciente, e a gente mostrou com esse trabalho que a pressão crítica de fechamento ela se move em espelho com a variação da pressão intracraniana. Ou seja, se a sua pressão intracraniana subir, a sua pressão de perfusão cerebral também vai subir. A pressão crítica de fechamento também vai subir. Ou seja, você vai ter fluxo zero, mesmo dando uma pressão arterial mais alta para o seu doente. Isso que é um argumento, então, também gritante contra a fórmula da pressão de perfusão cerebral. E acho que, em quarto lugar, talvez o argumento mais importante a gente pode mencionar duas coisas, né? Como que é feito na prática e como é que é a fisiologia cerebral. Esse trabalho aqui mostra a extrema riqueza das ramificações cerebrais, né? Então, a pressão arterial que você está medindo no braço, quando ela, assim, vamos por aqui do coração, quando ela sai, ela já chega, já entra no crânio por volta de 15 a 20 milímetros de mercúrio, a pressão arterial média, a menor do que a pressão arterial média de quando o sangue saiu do coração. Então, na entrada do crânio, ela já é 15 a 20 milímetros de mercúrio menor, a pressão arterial média. Quando ela se distribui pelas artérias intracranianas, no momento em que ela está passando para a convexidade cerebral, já começa a cair ainda mais devido à múltipla ramificação que existe dentro do tecido cerebral ali, e chega a ser então que a pressão arterial que a gente tem na via final, lá nos capilares, nas artérias pré-capilares, ela chega a ser metade do que a gente está vendo no monitor multiparamétrico. Veja só, então, se eu estou ali concedendo uma pressão arterial média para o meu paciente de 90, na via final, né, ela está em 45, 50, que seja. Imagina se a pressão intracraniana subir, né? Se a pressão intracraniana passar ali para os seus 15, 18, 20 milímetros de mercúrio. Ou seja, é por isso que a gente tem tanta isquemia, né? Cerebral, que passa desapercebida, ou seja, que não conseguiu ser prevista, né? São, então, esses argumentos que a gente tem para criticar a fórmula de perfusão cerebral como ela é calculada na prática clínica, né? Lembrando que o que a gente vê, né, o que a gente pode olhar é o pico do iceberg, né? A gente vê aqui pressão intracraniana tentando inferir a perfusão cerebral e o metabolismo cerebral, que é muito importante, a gente não tem meios eficientes para medi-lo, né? Ou seja, até quem lida com microdiálise também, que não é uma realidade pelo custo e, né, por vários motivos, por ser invasivo e tal. Mesmo assim, quem tem boa experiência com o método critica acha que a baixa precisão do método para a gente poder avaliar metabolismo.
E aí, então, quando a gente tem nosso doente neurológico crítico, a gente tem que pensar em uma lista enorme de coisas que podem, então, interferir com a complacência intracraniana, especialmente lembrar que o compartimento craniano ele não está isolado. Ele se conecta com o cervical, que se conecta com o torácico, que se conecta com o abdominal. Então, se a gente tem pressão abdominal aumentada, essa pressão abdominal impacta no tórax, que a pressão torácica aumentada reduz também retorno venoso e também interfere com a complacência intracraniana. Então, quando tem ali desajuste, né, especialmente desajuste da questão ventilatória do paciente sob sedação e ventilação mecânica, é um motivo importante para a gente descompensar e aumentar a pressão torácica e piorar também a complacência intracraniana. Bom, as causas intracranianas a gente não vai discutir nesse momento. E já que a gente vê, então, que pressão de perfusão cerebral não é igual pressão arterial menos a pique, o que que a gente pode fazer? É isso que a gente propôs nesse trabalho como a síndrome compartimental. A síndrome compartimental, assim, né, na verdade já é algo bem conhecido da literatura, é apenas entender, então, o cérebro como um órgão dentro do crânio sujeito às variações de todos dos três outros, do volume dele e dos outros dois volumes, né? Então, assim, síndromes compartimentais a gente pode ter em qualquer parte do corpo, mas se a síndrome compartimental surge no crânio, a gente não vai conseguir ter uma leitura precisa dela apenas olhando para a pressão intracraniana. A gente, hoje em dia, tem vários métodos não invasivos que podem apoiar e sustentar os métodos invasivos no melhor reconhecimento do doente. E aí a gente então menciona o que tem de mais conhecido na literatura, que é a pupilometria, né? Pouco ainda usado no Brasil, por causa que não tem a liberação da Anvisa, que está prestes a entrar. Mas a pupilometria tem muitos estudos reconhecendo o valor, com um valor prognóstico muito bom. A dilatação da bainha do nervo óptico, com ultrassom, facilmente, amplamente disponível e de fácil treinamento é simples, né? Rapidinho os colegas conseguem pegar a mão. Um método que tem bastante limitação por causa da própria dilatação em si da bainha, muita variabilidade ainda entre centros e entre praticantes. Porém, assim, quando você está habituado a realizar e você tem aí o hábito de utilizar, você como o próprio observador, você consegue avaliar e usar os pacientes como próprias referências deles mesmos. Então, ainda que qual que é o ponto de corte para a bainha do nervo? São 5, são 6 milímetros? Tem muito debate nesse aspecto. Se está acima de 6, praticamente não tem ninguém discute. Acima de 6, todo mundo concorda que há um problema com hipertensão intracraniana, mas às vezes com 5 pode haver. Então, se você pode usar o paciente como referência dele mesmo, você faz múltiplas medidas e vê se está ampliando ao longo do tempo, você consegue perceber que a complacência está piorando. O Doppler é fantástico, né? O Doppler à beira-leito tem limitação de que depende de um treinamento muito mais aprofundado, né? É uma área de atuação mais da neurologia, do intensivista, do neurocirurgião, mas é um método fantástico que permite a gente fazer diagnósticos de estenoses, o diagnóstico da qualidade da hemodinâmica cerebral, permite a gente fazer a avaliação de atividade embólica, né? E o método mais novo, que é o Brain for Care, que ele nos dá a onda da pressão intracraniana, né? Então, essa onda da pressão, ela é bastante conhecida pelas alterações da morfologia serem indicativas também do comprometimento da complacência intracraniana. O método Brain for Care, ele faz análise automática dessa onda que é adquirida apenas de um sensor em contato com o crânio, e isso faz então com que a gente consiga observar as variações da morfologia e entender exatamente quando o segundo pico se torna maior que o P1. É um verdadeiro marcador de redução da complacência intracraniana. Então, assim, se a gente tem um paciente sob monitorização da PIC, né? E a gente vai observando que a PIC assume um estágio limítrofe acima de 15 milímetros de mercúrio,
está próximo dos 20, às vezes não passa disso, mas essas informações auxiliares, elas podem já nos ajudar de entender de que aqueles valores de pique são já determinados prejudiciais para aquele paciente em particular, né? E a gente descreveu isso, então, como a síndrome compartimental em grau 1 ou 2, de acordo com os múltiplos valores de cada uma das técnicas. Acho que a aula foi muito longa, a gente não vai falar de cada valor agora, até porque teria que descrever cada técnica de forma mais a fundo. Mas o interessante é isso entender, então, que a pressão de perfusão cerebral, ela depende de muitas outras variáveis para que a gente tenha um valor mais real, que traduza melhor a realidade do doente. E aí, então, a gente pode entender ou manejar de acordo, né? Ou seja, eu devo aumentar a pressão arterial? Será que se eu fizer apenas hidratação eu consigo responder? Será que eu vou mudar parâmetro ventilatório, né? Será que eu vou mudar o tipo de sedativo que eu estou usando, né? Todas cada uma dessas informações aqui, elas são sensíveis a estes parâmetros que a gente modifica em tempo real à beira-leito do doente. Isso que é o bonito de poder manejar grandezas fisiológicas, né? A minha mensagem sempre, né? Pensar multimodal, sempre. Até tem o eletroencefalo aqui, que é interessante a gente também lembrar dele, que é fantástico, imprescindível na UTI. Mas então, se a gente tem eletroencefalo, complacência e o Doppler, que nos dá a informação hemodinâmica cerebral, a gente praticamente não vai ter problemas cerebrais que passem desapercebidos ao nosso manejo, à nossa monitorização. Tem dois problemas que são mais delicados, né? Que é a síndrome, a crise metabólica e a depressão alastrante. Ainda não temos meios eficientes, né, invasivos ou não invasivos, para fazer essas monitorizações de forma prática e como uma realidade na nossa prática diária. Mas, pelo menos, assim, com o que a gente tem hoje, a gente já consegue abranger um grande percentual das complicações secundárias e até terciárias que podem acontecer com o nosso doente neurológico grave. Acho que a gente deixa o recado por aqui, Carlos, e podemos aí passar para o debate, para a conversa, como você quiser. Olá, Sérgio. Muito obrigado. Genial sua Obrigado. aula. Eh, Tenho várias perguntas para você e Ótimo. gostaria de começar por te perguntar qual seria o valor dessa nova fórmula que tu estás propondo. Quer dizer, a gente sabe, ou não sabe não, tem os estudos que falam que a pressão de perfusão cerebral seria mais ou menos 60, 65 a mínimo. Para ti, com essa nova fórmula, qual seria o valor? Bom, talvez o valor não esteja errado, né? O que está errado é o nosso cálculo. A gente calcula a fórmula e acredita que está dentro do limite de segurança, sendo que a gente normalmente está abaixo. Normalmente, da forma como a gente está trabalhando hoje, a gente está superestimando, porque quantos serviços por aí eles monitorizam o doente neurológico, equalizando a pressão arterial ao nível cerebral. Eles sempre, todo mundo, sempre equilibra ou balanceia a pressão arterial ao nível cardíaco. E Sim, é fácil, é o que eu faço na UTI quando eu chego. Eu pego ali o nível e eu seguro o mastro e eu levanto ao nível da cabeça do doente. E aí eu já olho para o monitor e eu vejo que cai em média 15 a 20 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão arterial que o sangue está entrando no crânio. Ok, e aí já tem aquele, então, o deslocamento, que aí começa a se perder e diminuir ainda mais a pressão
como ela se desloca pelo crânio, pelo cérebro. Então, assim, é, na prática, o que eu faço é eu elevo o marcador, vejo a pressão arterial que eu tenho ali de entrada, e aí eu faço sempre o Doppler e utilizo a fórmula criada pelo pessoal de Cambridge, que eu acho ela fantástica. Eu acho que ela é muito mais real, porque isso vinha da minha prática de olhar a pressão de perfusão cerebral linda no monitor, fazer um Doppler e o paciente ter hipoperfusão. Putz, mas não tem sangue nesse cérebro. Como é que pode estar uma PPC linda ali? Não está perfundindo. Foi daí que veio assim meu questionamento. Então, de quando a gente teve acesso à fórmula e começou a utilizar na prática, aprendeu, eu sempre uso, sempre uso. Eu acho ela muito legal, muito fidedigna, muito mais real, até porque quando eu a calculo, eu também consigo calcular a pressão intracraniana estimada pelo Doppler. E é muito interessante a proximidade que ela tem com valores reais quando a gente está usando o monitor de pique ali. Então, eu acho que o Doppler é fundamental, fantástico, excelente ferramenta para isso. Aí Eu é acho que ele indispensável, realmente é não? que me dá a minha perfusão ideal. Não consigo fazer sem Doppler já a avaliação destes pacientes. O Doppler é necessário agora. Assim, rapidinho, Sérgio, temos um minuto para uma última pergunta. O que eu estou entendendo é que não tem uma pressão estándar, entendeu? Porque o paciente pode variar, né? Se tem 30 de pico, a pressão tem que ser mais alta, se tem 10 de pico, mas se ele tem 30, é fácil, porque já está muito elevada, mas se ele tem 18, 22, o que você acha da avaliação do metabolismo cerebral de oxigênio pelo catéter jugular ascendente para tentar avaliar o metabolismo e saber se essa pressão que tem aí é adequada? Ah, sim, já não são tantos serviços que utilizam de forma rotineira, né? Então é raro, né? E tem aí as suas críticas da invasividade, de você poder trombosar uma veia, né? E aí depende muito da experiência de cada um e tal, mas é uma informação super valiosa, né? O que chega mais perto disso, a outra limitação é que também é informação intermitente, né? Você tem que colher periodicamente e tal. Quando você tem um catéter de PTiO2 ou PbTO2, você tem ali uma oximetria mais contínua. Claro. A grande limitação também é que tá aí também te dá 3 centímetros cúbicos de informação. Então, se você põe aqui e a lesão começa a se espalhar para o outro lado, você também não está vendo toda a. Assim, em questão de oxigenação, a gente está muito longe também de ter um método ideal. O NIRS também, penetração curta, não profunda, também não te dá a informação global do cérebro. Ou seja, é difícil, por isso que a gente tem apenas métodos mais eficientes para entender um pouquinho da pressão intracraniana e perfusão. Eu Já queria quando te passa. agradecer, Sérgio, porque já vamos acabar o nosso tempo aqui. Tá. Muito obrigado, viu, pela participação. Espero encontrar você pronto no nosso projeto de Brain for Care.